Sejam todos bem-vindos a esta noite chuvosa. Aleluia, bem no horário oportuno de Deus chove. Glórias a Deus. Queridos, eu tenho uma palavra para compartilhar contigo. E essa palavra Deus tem ministrado meu coração ao decorrer desta semana. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 37. Gênesis, capítulo 37. Amém? Vou contar para vocês uma história. E dentro desta história, um contexto, um direcionamento de Deus. Amém? Sejam todos bem-vindos também que estão nos acompanhando pela internet. Temos alguns amigos lá de Bagé. Um abraço, Gonzaga, sua família. Deus vos abençoe. Amém? Capítulo 37 conta a história de um menino, um sonhador. A história de um menino que também é imaturo, um menino, um rapaz que é um fofoqueiro, birrento com algumas coisas, mas de uma certa forma um escolhido por Deus para um kairós, um tempo oportuno de Deus. Amém? Versículo 1 fala assim: E Jacó habitou na terra das suas peregrinações de seu pai, e na terra de Canaã, porque esta é a história de Jacó. Sendo José na idade de 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bilá e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles ao seu pai. Ora, Israel amava a José mais do que todos os outros filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo seus irmãos que o seu pai o amava mais do que todos os outros seus irmãos, o odiaram, e já não podia mais falar com ele pacificamente. E José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Por isso o odiaram mais ainda. Pois lhes disse: ouvi e peço-vos este sonho que tive. Estávamos atando os feixes no campo, e eis que o meu feixe levantou-se e ficou de pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam aos meus feixes. Então disseram seus irmãos: tu deveras reinarás sobre nós? Tu deveras ter domínio sobre nós? Por isto, tanto mais o odiaram por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve José então ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos, dizendo: tive outro sonho. Eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando contou ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o seu pai, dizendo: que sonho é este que tivestes? Viremos eu e a tua mãe e os teus irmãos a inclinarmos em terra perante ti? Seus irmãos, pois, o invejaram, e seu pai, porém, guardava tudo isto em seu coração. Amém? Glórias a Deus. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, somos gratos, Senhor, nesta noite pela tua palavra. Cremos, ó Deus, que o teu Espírito, a tua voz, Pai, que tem falado dentro de nós,
algo da parte do Senhor será destravado, semeado na nossa vida nessa noite. E eu creio, Pai, no romper do Teu Espírito Santo na vida de cada irmão, de cada irmã aqui, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nos abençoa, Senhor, com a Tua voz, nos abençoa com a Tua palavra. Que esta semente, Senhor, o Teu Espírito Santo, venha regar em cada um de nós e venha frutificar, Senhor, meu Deus, meu Pai. Eu sei, Deus, que esta semana que vai se iniciar, Deus, nós vamos poder contemplar com os nossos olhos, Pai, o que o Senhor tem feito e o que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Te pedimos, ó Deus, sabedoria para isto tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa história é uma história não tão diferente quanto talvez a maioria de nós aqui. Quem aqui tem irmãos? Levante a mão. Aleluia. Talvez o teu relacionamento com os teus irmãos não tenha sido bom. Talvez o relacionamento que você tenha com os teus irmãos tenha sido o melhor possível. Eu tive momentos na minha vida com os meus irmãos que, se a gente pudesse voltar, coisa boa, né? A gente poder brincar, ser livre. Eu e meu irmão, a gente ia muito pescar, a gente saía junto. Minha irmã, muitas vezes, ela queria fazer parte do nosso grupinho. E minha irmã, ela falava para o meu pai assim: pai, os meninos não deixam brincar. E aí meu pai obrigava a gente a brincar com ela. Fazer vestidinho para as bonecas. Muitas vezes meu pai fazia a gente emprestar os carrinhos, os brinquedos. Mas uma coisa que me marcou muito na minha infância com os meus irmãos é que eu, sendo mais velho, sempre foi colocado sobre mim uma responsabilidade de cuidado, de preservar da segurança dos meus irmãos. Então, uma época onde que os meus pais trabalhavam durante o dia, chegavam em casa, tomavam um café e para a escola. Estavam ainda antes da faculdade que meu pai fez, estavam terminando ainda a escola. Então eu ficava do final do dia até 10, 10 e meia da noite, cuidando deles. E os meus irmãos aprontavam. Minha irmã uma vez acendeu uma vela debaixo da cama porque apagou a luz. Era um dia como hoje, muita chuva lá em Brasília, e ela foi para debaixo da cama com medo, acabou a luz, ela acendeu uma vela e começou a pegar fogo na coberta. Foram muitas complicações, e minha irmã aprontava de um lado, meu irmão do outro, e muitas vezes eu me trancava no quarto com eles para eles não aprontar, a fim de que não apanhasse depois do pai quando ele chegasse em casa. Às vezes a gente, no dia que passava filme, a gente ficava escondido com a luz apagada, assistindo o filme, uma televisão, e eu ficava deitado, eles sentavam no sofá e eu ficava deitado no chão, porque no canto embaixo da porta, que tinha um pedaço de vidro, um buraco quebrado, e eu olhava para o portão, para ver se meu pai e minha mãe não iam chegar, e quando meu pai chegava eu falava: bora, 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 meu pai e minha mãe chegou, e a gente corria para a cama, e fazia aquela cara de anjo que estava dormindo há muito tempo, mas foi algo muito bom. Mas teve momentos ruins também, ao qual aqueles que provavelmente você talvez não tenha mais a proximidade com teu irmão, que coisas ruins que marcaram a tua infância. Por exemplo, quando você ganhava um presente, ou quando ele ganhava um presente e você não. Quando ele se exibia, ele pegava aquele carrinho novo e tu não tinha, né? Ele vinha lá, e quando você tinha, eu me lembro que meu tio, o irmão mais velho do meu pai, muitas vezes trazia dos Estados Unidos brinquedos que os filhos dele não queriam, aqueles brinquedos caros. Era uma época boa, né? Ele chegava, mas ele trazia para mim, porque meu tio gostava de mim, ele não trazia para o meu irmão. E quando eu pegava aqueles brinquedos no caminho, o pai já falava assim: tu sabe que tu vai ter que dividir, né? Quando era um, eu tinha que dividir o mesmo, não era só meu, era do meu irmão também. Se tinha dois, era um para mim e um para ele, eu tinha que escolher. Falar, qual que você vai dar para o seu irmão? Ele falava. Mas eu me lembro um dia que nós ganhamos muitos brinquedos desse tio. E a minha tia, a pastora Rosa, e o pastor Bira, a gente tinha brigado por causa de brinquedo. Nós estávamos brigando e disputando por causa de brinquedo. Brinquedos caros.
E minha tia chamou meu pai deu aquela correção, e ela pegou todos aqueles brinquedos, tudo que a gente tinha naquele dia para brincar, colocou dentro de um sacolão, botou dentro de um porta-malas e levou a gente para uma favela. E lá naquela favela ela abriu o porta-malas e disse assim: agora vocês vão pegar esses brinquedos e vão distribuir para as crianças que não têm. Eles pararam num lugar onde tinha um monte de meninos jogando bola na rua. E ela disse: meninada, trouxe presente para você. E foi assim que nem abelha no doce, né, no mel. E eu me lembro que a gente pegava os brinquedos e a gente entregava assim, querendo puxar de volta. E eu me lembro que um menino pegou um barco e eu entreguei para ele assim, ele saiu correndo feliz assim, uns 3 metros, ele tropeçou e caiu e quebrou o barco todinho assim, quando ele caiu por cima. E eu falei: meu Deus. Eu passei por algumas coisas difíceis porque muitas vezes não queria compartilhar, muitas vezes eu fui egoísta, muitas vezes fui ciumento, fui provalecido. Quem aqui não foi provalecido com seu irmão? Ou já não se provaleceram contra você, se você é o mais novo, né? Eu, por ser o maior, eu me provalecia muitas vezes. Mas tinha uma coisa que eu não ganhava do meu irmão. Meu irmão mais novo, ele era, hoje não é mais, tá? Se um dia ele ouvir isso aí, não tem problema. Mas na nossa infância, ele sempre foi o mais bonito. Eu era o bichinho feio. Só a Fabiana e Jesus. Aleluia. E eu e meu irmão, a gente competia para tudo. No futebol. A gente competia por causa dos brinquedos. Competia para sentar na janela. Competia para tomar banho primeiro ou para tomar banho por último e vice-versa. E tantas coisas. Competia para tudo. Mas eu me lembro um dia que eu fiquei extremamente furioso com meu irmão. E aquele dia assim, a vontade que eu tinha ainda criança era de matar, fazer um mal para ele. Eu passei um bom tempo na época, eu tinha acho que uns 8 para 9 anos de idade. Para ter um sentimento desse é perigoso. E eu passei um bom tempo, como a gente fala lá em Brasília, chavecando uma menina, uma vizinha da frente de casa. E no dia que aquela menina deu bola para mim, imagine você, foi meu primeiro beijo. Nunca esquece, não é verdade? A pastora Fábio fica vermelha. Mas foi o primeiro beijo que eu dei. E eu saí correndo, contando para todo mundo. Cheguei em casa e falei: olha, beijei fulano. E quando meu irmão ouviu isso, ele: não acredita. E ele foi lá na frente, lá na casa da menina. Eu estava na rua ainda contando para os meus amigos, contando vantagem que eu dei um beijo e já estava namorando. Era assim que a gente fazia na época. E eu dei um beijo naquela menina e quando eu olho para trás, na direção da casa daquela menina, o meu irmão, acho que era metade do tamanho dela. Ele agarrado no pescoço dela e beijando a menina. Eu fiquei furioso. Peguei um pedaço de mangueira que eu achei na rua assim, eu falei: vou arrebentar esse guri. Hoje ele vai ver, eu vou deixar ele feio. Tentei correr para pegar, minha mãe me segurou. Entrei dentro de casa chorando. Meu irmão roubou minha namorada. Tu ri, mas isso é coisa de criança. E até esses momentos fazem com que a gente aprenda alguma coisa. Não dá para dar mole para o teu irmão, não é verdade? Mas trazendo isso para essa nossa realidade, de que cada um de vocês viveram, vocês talvez devem ter lembrado agora de algumas coisas que aconteceram na tua infância com os teus irmãos. Mas é o mesmo contexto que acontece aqui. Entre irmãos, a divergência de opiniões, de vontades, de preferências, né? José aqui, dentro deste contexto, ele era um fofoqueiro. O pai e a mãe não tinham pedido, mas todos os dias ele ia até o pai e contava o que os irmãos tinham feito.
O pai falava assim: não vai para lá, porque para lá é pastagem do fulano de tal, do nosso vizinho. Vai para o outro lado. E os irmãos iam, porque lá tinha uma cachoeirinha, eles queriam tomar banho. Tinha um rio. O meu irmão era sempre assim, quando ele sabia que eu ia aprontar, ele falava: eu vou junto. Eu falei: não vai, eu vou contar tudo para o meu pai. E eu deixava ele ir. José era um fofoqueiro. José era um fofoqueiro. Ele te boicotava em tudo. Então tudo que eu tivesse que planejar, eu tinha que pensar: meu irmão vai estar junto. Então, na minha vida com meu irmão, muitas coisas que nós realizamos, eu permitia que ele estivesse junto. E principalmente aquelas ruins. Quando nós começamos a nos envolver com bebidas, com drogas, com promiscuidade, com bandidagem, né? Uma adolescência um pouco conturbada, mas o Senhor nos encontrou, amém? Mas a juventude, a mocidade, ela representa na vida de uma pessoa o tempo de imaturidade. É dentro dessa mensagem que eu quero falar para você. Que muitas vezes Deus olha para uma pessoa assim, desqualificada, né? Imatura, fofoqueira, e olha para ela e diz assim: eu vou usar esse cara, eu vou usar essa mulher. José, ele cometeu um único erro, de compartilhar a grandeza do que Deus tinha na vida dele. Ele não era o primogênito, ele era o mais novo da sua casa. E você sabe que o primogênito, ele teria por direito de dar continuidade a liderar a família, de conduzir a família. A bênção do primogênito. E muitas vezes a gente olha na palavra de Deus e vê: por que Deus não dá para o primogênito e dá para o mais novo? Davi, por exemplo, era o mais novo da casa de Jessé. Não foram seus irmãos que tinham uma aparência de guerreiros, e de fato eles eram guerreiros, soldados de guerra, mas Deus deu o reinado para um menino que cuidava e apacentava as ovelhas do seu pai sozinho num campo. Você olha para a casa de Davi depois, Davi não deixou o reinado para Absalão, o mais velho. Ele era um homem obstinado, matou o seu irmão, estava querendo matar o pai, estava trazendo motim para dentro do reinado, estava dividindo o povo. E Deus agora não escolhe Absalão, escolhe Salomão, mais novo, filho de Betseba. Então tem algumas coisas na nossa vida que a gente se pergunta: por que eu? Por que não fulano? Por que não ciclano? Essa pergunta, muitas vezes, essas interrogações que ficam na nossa vida, a gente fica anos e anos com algumas dúvidas, alguns questionamentos, que quando chega o tempo oportuno de Deus, o Kairos, e aí você começa a observar e você chega à conclusão: hoje eu entendo o que eu vivi no passado. Romanos 8, 28. Tudo coopera para o bem daqueles que temem e amam o Senhor. Você começa a analisar a tua trajetória, lá da tua infância até a tua fase adulta, até o momento onde que a promessa de Deus se estabeleceu na tua vida. É nesse momento onde que você chega à conclusão e diz assim: Senhor, valeu a pena. Se você pudesse voltar atrás, você talvez não voltaria, porque tudo cooperou, tudo combinou e deu certo, mesmo nas coisas que deram errado, mas culminaram para que o propósito de Deus cumprisse na sua vida. José, ele só era imaturo para a grandeza daquilo que Deus colocou na vida dele. Você entende por que Deus muitas vezes ele libera uma palavra, uma promessa, através de profetas, ou até mesmo falando com você, mas leva um tempo, as coisas não acontecem assim, leva um tempo, porque toda a promessa de Deus, ela passa pelo processo do tempo, e o tempo é maturidade, porque ninguém que tenha nascido para o Senhor,
nasce como Adão, adulto, falando, entendendo e conhecendo de tudo. Na verdade, quando nós nascemos, passamos por um processo de amadurecimento ao longo da vida, até nos tornarmos aptos a nos conduzir por si só, não é assim? Vamos para a escola, temos que estudar, aprender a matéria. Se nós não aprendermos, vamos ficar de recuperação. Se a gente não passar na recuperação, vai ter que voltar e fazer tudo de novo. Aquele ciclo não se concluiu na nossa vida, não é assim? E José também não estava imune, assim como eu e você não estamos imunes dos processos de Deus na nossa vida. Mas nós precisamos entender. Fala para o seu irmão assim: é tempo de entender os propósitos de Deus para a sua vida. Porque quando a gente não entende os propósitos de Deus para a nossa vida, nós ficamos presos no meio do processo. Muitas pessoas se perdem no meio do processo. Você quer ver um povo que se perdeu no meio do processo? A Bíblia conta que Deus resgata o povo do Egito, escravos. Eles atravessam o Mar Vermelho. Poucos dias depois, uma semana mais ou menos, eles chegaram na terra que mana leite e mel, na terra da promessa. A terra estava ocupada por outros povos. E Deus dá um direcionamento para Moisés. Moisés manda chamar um homem de cada tribo, para que eles passassem um tempo. Eles ficaram um mês, diz a Bíblia, convivendo, comendo, bebendo, experimentando, observando, analisando tudo, como que era aquela terra. E quando eles voltaram, todos foram unânimes em dizer: verdadeiramente a terra é tudo aquilo que Deus falou que era. Todos eles. Porém, 10 disseram assim: mas é impossível que a gente entre lá. Outros 2 falaram assim: ó, a verdade, tem gigante. Nós somos comparados a eles como gafanhotos. Eles são guerreiros, sabem lidar com armas. Nós somos escravos, lidamos com enxada, com martelo, Eles acharam difícil. E aí você observa que quando a gente não entende que quando Deus nos coloca diante da realidade da promessa, sem maturidade, a gente recua, a gente volta atrás. E aí o processo de Deus, uma vida em círculos por 40 anos no deserto. A Bíblia diz que Deus resistiu até que não sobrasse um daqueles 10, daquelas 10 tribos, daqueles 10 homens que disseram: é impossível entrar naquele lugar. Nenhum entrou lá para herdar aquela terra. Porém Josué e Caleb retornam da terra dizendo: olha, é verdade, é tudo isso, mas fiel é o Senhor que nos prometeu e nos fará entrar nesta terra. Entende? E o processo para Josué e Caleb foi mais difícil talvez do que para aqueles que perderam a promessa. Então é possível perder uma promessa? Sim ou não? Sim. É possível Deus entregar algo maravilhoso nas nossas mãos e não sabermos o que fazer com ela? Sim. Por causa de imaturidade. Fala para o seu irmão assim: imaturidade te leva a perder o melhor de Deus. Mas como pastor, eu já sou velho, para mim é para ser maduro. Quando a Bíblia menciona, por exemplo, os anciãos, que na maioria deles, quando aparece, principalmente nas histórias dos reis, os anciãos eram os conselheiros, eram as pessoas experimentadas pela vida e que davam bons conselhos baseados nos erros do passado. Não é assim? E ainda assim, tem homens que escolhem o errado.
escolhem fazer do seu jeito, escolhem fazer no seu bem entender. Quando, olhando para essa história aqui, Deus coloca na vida de José um grande projeto. Eles, por não terem maturidade, não ser maduro, ao invés de falar apenas para o seu pai, um homem que era um referencial, que tinha uma grande experiência com Deus, ele fala abertamente: pasme você, mas os primeiros a se levantar contra os propósitos de Deus, a grandeza do que Deus tem na sua vida, é dentro de casa. Infelizmente, assim como crianças disputando, concorrendo uma com o outro pela atenção do pai, pela atenção da mãe. Quem aqui já não diz assim: ah, você mimou demais essa criança? E aquele que foi mimado diz: eu não fui mimado, quem foi mimado foi você. O Davi volta e meia, ele fala assim: vocês mimam demais esses meninos, porque são tempos diferentes. O Davi para o Samuel tem 9 anos, se não me engano, né, Fabiano, de diferença. A Lívia para os meninos também, para o Samuel, tem 9 anos de diferença. São tempos diferentes, ciclos diferentes na nossa vida. É óbvio que os que vêm primeiro sofrem mais, não é verdade? Os que vêm primeiro sofrem mais porque tem que cuidar dos mais novos, tem que preservá-los em segurança, é privado de muita coisa. E o último normalmente vem quando os tempos são bons, não é? Quando os nossos pais, eu me lembro quando meu irmão mais novo nasceu. Nossa, daquela época meu pai ganhava 17 salários mínimos. Meu pai tinha dinheiro, cara. Entende? Cada 15 dias ele levava a gente na feira dos importados lá em Brasília para a gente escolher um brinquedo do jeito que a gente queria. Levava a gente para o melhor restaurante. Mas criança continua sendo criança. Quer ver uma coisa? Meu pai levava a gente para os restaurantes caríssimos lá em Brasília quando a gente era criança. E quando nós entrávamos lá, meu pai falava assim para mim e para o meu irmão: comam aquilo que vocês normalmente não comam em casa. E eu ia lá e comia aquelas coisas, sabe? Eu fui um dia, experimentei escargot, camarão, botei lagosta, não gostei porque era fruto do mar, mas eu pegava lasanha, pegava aqueles negócios assim, uau. Quando a gente olhava para meu irmão, o prato da Fernanda era arroz, feijão, uma rodela de tomate e um ovo frito. Meu pai olhava e falava assim: minha filha, você não quer comer uma outra coisinha mais gostosa? Não, pai, eu gosto de comer isso aqui. Toda vez que José boicotava as artes dos seus irmãos, isso trazia uma consequência, uma raiva, um ódio, que eles agora começam a planejar também, a boicotar os sonhos do seu irmão. Diz no texto, a sequência dos textos aqui fala que eles conspiraram, versículo 18, eles conspiraram contra ele para o matar. Um dia, eu tinha mais ou menos ainda no primeiro ano de ministério pastoral, tinha uma mulher que eu não gostava na igreja, porque aquela mulher, ela me causava alguns enjoos, pelo modo dela ser, e eu não gostava de ficar perto dela, mas respeitava ela no canto dela e eu no meu. Só que um dia me tornei pastor e agora tenho que conviver, tenho que perdoar. E eu me lembro de um dia que nós estávamos no monte e Deus falou, profetizou coisas grandiosas sobre minha vida, e eu fiquei maravilhado com aquilo tudo e saí contando para todo mundo. E por uma infelicidade nós tivemos que passar um dia lá na casa dela, lá, uma noite num jantar, e ela me chamou um dia na cozinha lá e disse assim, e na pia tinha uma garrafa PET e uma tampa assim, ó. E ela disse: vem cá, eu quero te ensinar uma coisa hoje. E eu por dentro assim: ninguém merece. E ela falou assim: deixa eu te ensinar uma coisa. O Senhor me disse que você precisa aprender
a fechar a sua boca quando Ele libera algo sobre a tua vida. E fechou aquela tampinha. Eu estava pronto para dar uma resposta, mas eu senti algo no meu coração, que era Deus falando comigo. E para não falar nada para ela, eu fiquei tão satisfeito em pensar que Deus usa a mula. Amém? Foi a única vez que Deus usou aquela mulher para a minha vida. Deus usou a mula. Mas eu aprendi naquele dia que quando Deus libera algo e fala para você, ao teu respeito, você não pode nem deve contar para ninguém. Se você tem a confiança, a liberdade de compartilhar com seu esposo, com o seu marido, sua esposa, você fala, compartilha. Mas não conte nem para o teu pastor, porque é seu. Não conte para o irmão que está na esquerda ou na direita, porque pode causar inveja, pode causar conspiração. Porque a inveja não é de quem está longe, convivendo longe de você, não. A conspiração, a inveja, os ciúmes é de quem está perto, que vive perto de você. Esse foi o único erro, baseado na imaturidade de José. E a história diz aqui que ele foi lançado num poço pelos seus próprios irmãos. Posteriormente é vendido como escravo para o Egito. E lá no Egito ele vai parar na casa de Potifar. Lá tinha uma mulher endemoniada, uma pombagira dos Pampas. Já ouviu falar dessa? Pombagira dos Pampas. Uma mulher sedutora, uma mulher cheia de sagacidade. Olha para o seu irmão e fala assim: no meio do processo, Satanás vai levantar alguém para te seduzir, para que você fuja e perca o propósito. Abre o olho. Quando você observa alguém se levantando com ciúmes, é provável que você proporcionou. Por isso que Jesus fala sobre perdão. Ele diz assim: se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele e pede perdão. Não faz sentido, mas na cultura deles lá é assim, ó, tu não sabe o quanto que você contribuiu para que ele pecasse. A pergunta que eu te faço aqui nessa noite: José contribuiu para que os irmãos fizessem com ele o que ele fez, o que eles fizeram? Sim ou não? Sim. Era fofoqueiro, mexeriqueiro, talvez orgulhoso, vaidoso. Olha aqui que o pai me deu, ó, eu tenho e você não tem. Ó meu casaco novo, você está aí com um casaco de bode, eu estou aqui com um casaco de lãzinha de ovelha. Sempre vai ter alguém que vai se levantar com ciúmes, com inveja, e muito próximo de você. É difícil você encontrar amigos hoje, sim ou não? É por isso que a Bíblia, por exemplo, fala assim que o Senhor, o Espírito Santo, é mais chegado, é um amigo mais chegado do que um irmão. Porque o irmão, é possível que o irmão venha boicotar. É possível que um pai venha boicotar, a mãe venha boicotar, conspirar contra você. Mas um amigo de verdade é aquele que te leva para perto de Deus, é aquele que te ajuda no propósito que Deus tem na tua vida, é aquele que vai te falar a verdade e não o que você quer ouvir. Você entende? E amigos hoje, como eu disse outro dia, é um milagre. Amigos de verdade hoje é um milagre. Quando José precisou de irmãos, ele tinha um bando de hiena querendo devorá-lo. Quando ele precisou de um direcionamento de um pai dele ficou em silêncio, guardou no seu coração, ficou pensando: será? O mais novo ficou quieto. Ele poderia ter instruído o filho, dizendo assim: meu filho, ó, não conta isso para ninguém.
Guarda para ti, até que chegue o tempo oportuno de Deus, onde que todas estas coisas vão acontecer na tua vida. Você entende isso? É diferente. A nossa imaturidade vai fazer com que a gente seja influenciável e não influencie. Vai fazer com que a gente faça coisas para agradar os outros e nunca a si mesmo. Mas a Bíblia diz que passar o tempo, José tenta fugir daquela mulher de Potifar, que tenta agarrar ele lá dentro dos corredores, nos quartos dos palácios. E a Bíblia diz que ele foge, porque ele não ia ser só preso, ele corria o risco de morrer. E outra, ele nem gostava daquela pomba gira dos pampas. Devia ser só o dragão, para não dizer outra coisa. Fala assim para o seu irmão: porque a bênção de Deus é boa, perfeita e agradável. Ou seja, tem uma boa aparência, não é qualquer coisa. Fala para o teu irmão assim: Deus tem o melhor, o diabo tem qualquer coisa. Qualquer coisa. Entende? A Bíblia diz assim, por exemplo, Paulo fala assim, ó: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Salomão já diz assim, ó, que a mulher sedutora foge dela. E José, antes de ouvir Salomão falar isso, ele já estava ligado. Só que ele recebe como recompensa de manter o seu caráter íntegro, de ser fiel ao Deus de Abraão, seu avô, seu bisavô, seu avô e seu pai Abraão, Isaque e Jacó. Ele se manteve íntegro, com temor do Senhor. Porque um dia ele recebe uma promessa de uma grandeza de Deus, para um tempo ao qual ele não estava preparado. Mas ele se esqueceu que para todo o propósito de Deus existe um processo de amadurecimento. Porque Deus não é criança para colocar coisas na nossa vida de que a gente não vai dar conta de resolver, de administrar. Podemos pegar aquilo e transformar o que era para ser bênção em maldição, o que era para ser vida em morte. E a Bíblia conta que ele vai para parar na prisão, fica preso. Todos os dias, imagino eu, não está escrito, mas imagino eu, se fosse eu falaria com Deus: Deus, abri meus olhos hoje e eu estou vendo o sol quadrado. Até quando, Jesus? E as promessas? Essa era a pergunta. Senhor, o Senhor falou que ia me colocar acima de todos, eu sou o mais rebaixado de todos. Eu ia ser o primeiro, mas eu sou o último hoje. Eu seria o maior, mas agora eu sou o pequeno. Eu teria liberdade, mas agora eu estou preso. Como eu falei essa semana, né? Sexta-feira eu falei, parece que Deus também agora está boicotando a minha vida, me puxando para trás. A gente tem a sensação que as coisas não estão indo para frente, não estão funcionando do jeito que a gente esperava, porque a gente tem uma promessa. Fala para o teu irmão assim: a promessa de Deus não significa que o processo vai ser bom, ou que vai ser fácil. Jesus disse assim, ó, que neste mundo haveríamos de ter tribulação. Fala para o teu irmão: tribulação. Mas é que era para a gente ter ânimo. O processo pode se chamar tribulação na tua vida hoje. O processo pode chamar cova do leão na tua vida hoje. Pode se chamar uma fornalha de fogo ardente. Pode se chamar um vale de sombra e de morte. Pode chamar-se um vale de ossos secos. Qual é o nome do teu processo que você está vivendo hoje? Pode ser o deserto? Pode ser. Mas entenda que você não pode se perder no meio do processo e nem morrer ali. Você precisa levantar a cabeça, confiar que é só um detalhe. Fala para o seu irmão: é só um detalhe. Mas pastor, está doendo, está pesado demais, está difícil, está complicado. Eu sei, eu também estou num processo. Todos nós estamos.
Jesus passou por um processo. Todos nós passamos, ao decorrer desta vida, um processo de aperfeiçoamento, diz a palavra do Senhor, até alcançarmos a estatura do varão perfeito. Para alguns podem estar começando, outros podem estar no meio do processo, outros já estão no finalmente. Eu estou vendo, já estou vendo ali, é a terra. Eu falei aqui na sexta-feira que imagina como que foi difícil quando aquele povo, quando atravessou, passou aqueles 40 anos, agora vem uma nova geração, mas Josué e Caleb estavam ali, eles disseram assim: tal é a minha disposição hoje, desde o primeiro dia, quando eu recebi a promessa. Eles entram em Canaã, vencem os inimigos. Quando eles terminam tudo, Deus fala para eles assim: pega um homem de cada tribo, agora volta para o deserto. Eu fico imaginando que difícil é quando você, sabe, você está com a tua promessa. Abraão tinha um filho da promessa, e Deus fala para ele assim: agora eu quero que você me sacrifica ele, me devolve ele. Eu te dei, agora eu quero que você me devolva. Quão difícil é retroceder, quão difícil é andar para trás, achando que, porque ninguém quer perder. Ninguém quer ter perda, ninguém quer ter prejuízo, ninguém quer sofrer. Mas querido, desde que você nasceu, que a Bíblia diz que todos nós nascemos do pecado, todos nós pecamos e destituídos da glória estamos. Nós nascemos no mundo corrompido, e vamos passar por um processo de aperfeiçoamento até que o Senhor venha. Até quando Deus olhar para você e dizer: não, agora você está pronto, agora eu posso te usar. Que bom se Deus puder te dar tempo para te usar. Mas para alguns Deus vai falar assim: agora eu posso te recolher. E aí? Isso também foi na vida de Moisés. 80 anos sendo preparado e vivendo um processo de Deus. E quando ele chega aos 120 anos, lembra que na infância ele foi preservado por Deus. As parteiras, quando foram fazer o parto da mãe dele, esconderam ele, preservaram ele, porque sabiam que sobre aquele menino tinha uma coisa diferente. Eles olhavam para aquilo ali, aquela criança, e disseram assim: Deus tem algo na vida dele. Mas sabiam que precisava alguma coisa acontecer ao longo do tempo, e ele vai para onde? Na casa de Faraó. Menino que provavelmente ouviu a sua vida inteira, até os 40 anos de idade, que Deus tinha uma grande obra na vida dele. E aí ele vai fazer do seu jeito. Fala assim comigo: você pode ser a pessoa certa, no tempo certo, fazendo a coisa certa, mas do jeito errado. Deus, ele não pula etapas da nossa vida. Deus não faz com que a gente tome atalho. Tem coisas que vão ser necessárias acontecer, que é para o teu crescimento, é para o teu amadurecimento. É como Paulo fala lá em Efésios 6, depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. É entrar no meio da peleja, no meio da batalha, vencer os seus adversários, seus inimigos. E quando terminar tudo, cantar um hino de vitória. Você entende isso? Depois de 80 anos no deserto, 40 anos com seu sogro, Jetro, depois mais 40 anos com um povo que tinha sido escravizado, um povo murmurador, queixoso, reclamão, desobediente. Aí finalmente Deus chama Moisés para uma conversa, em cima de uma montanha. Está lá o povo lá embaixo, preparado para entrar na terra. E Deus fala para Moisés assim: Moisés, você está vendo a terra? Essa aqui é a terra da promessa. Essa aqui é a terra que eu te mostrei, aquela que eu te falei que eu daria para vocês por herança. Mas tem uma coisa que eu quero te falar, Moisés: tu não vai entrar. Meu Deus do céu. Parece algo difícil, parece algo muito ruim. Parece que Deus é ruim, não é? Na verdade não é.
A Bíblia não fala, mas imagino eu, que Deus deve ter mostrado para ele algo muito melhor. Você entende? Fala assim: o que Deus tem é poderoso, soberano e sobrenatural. Se é soberano, a vontade do Senhor, ela vai prevalecer. Se é sobrenatural, é além daquilo que eu posso pedir, pensar ou imaginar. Eu tenho algumas escolhas que eu abro mão, sabe? Não é que eu tenho dúvida, na verdade eu tenho confiança no Senhor, porque eu sei que o que Deus tem é melhor. Eu sei o que Deus tem é maior. Então olhe para o Senhor e fala assim: para de pensar em pequenas coisas. Deus tem o melhor e tem o maior. Por que a gente tem mania de grandeza? Já parou para pensar? Sabe por que você tem mania de grandeza e não sabe a resposta? É porque às vezes você esquece que você é filho de um Deus, é filho de um rei, é filho de um homem de um Deus que é dono do ouro e da prata, é um filho de um Deus que tem o poder da vida e da morte nas suas mãos, é filho de um Deus que para ele nada é demasiadamente difícil ou impossível para ser feito. É por isso que a gente tem mania de grandeza. Embora Jesus ele chama as pessoas para um canto e fala assim: olha, pega o teu fardo, tudo aquilo que está pesado na tua vida, lança sobre mim, e toma o meu fardo e meu jugo, que é leve e suave, e aprendi de mim que sou o quê? Manso e humilde. Eu sei que eu sou filho de um Deus, mas eu não sou Deus. Eu sei que meu Pai pode todas as coisas, mas a vontade dele é soberana, não é a minha vontade. Então eu renuncio, eu entrego, porque eu sei que o que ele tem, o que ele quer é melhor para mim. O dia que eu aprendi isso, lá por 2010, foi um tempo de sequidão na minha vida. Foi um tempo onde que eu precisei pisar o pé no freio e parar tudo. Eu fiquei 6 meses num banco da igreja, sem servir no altar, sem pregar, sem ministrar o louvor. Porque na verdade eu precisava, como diz o título do livro que a Fabiana está lendo, me reencontrar. Como é que é o título do livro lá que você está lendo? Em busca de si mesmo. Eu percebi que eu tinha me perdido pelo meio do processo em algum lugar e eu não sabia onde, porque quando você erra o caminho, quando você desvia, pega um desvio, um atalho que não dá em lugar nenhum, não adianta seguir em frente, você pode correr o risco de morrer. Você tem que voltar tudo, entende? Eu me lembro que teve um ano, 2016, nós tiramos férias, morávamos em Brasília ainda, e viemos para o Rio Grande do Sul de férias, em 2 carros, 16 anos sem tirar férias. Eu falei assim: eu não vou para o clamor, vamos para o Rio Grande do Sul, vamos visitar teus pais, meu sogro, minha sogra, conhecia a Lívia, era pequena. Entramos no carro e viemos com os meninos. E quando nós chegamos perto de Lages, no último pedágio do estado de Santa Catarina, lá tinha uma notificação lá dizendo que por causa das chuvas, na época, janeiro, tinha caído umas barreiras e interditou a estrada, e que poderia levar algumas semanas para liberar a estrada. E nós paramos no refúgio do pedágio e começamos, eu e meu cunhado, pastor Claudemir, a analisar qual seria o outro trajeto. O trajeto normal era sair de Lages para Florianópolis, e Florianópolis pegar a 101 e voltar. Era mais ou menos 700 e poucos quilômetros a mais. E ali de Lages para cá era 240, mais ou menos. Era muito chão. E era já no meio da tarde, mais ou menos, um horário já avançado. A gente ia chegar no outro dia aqui. E a gente não tinha dinheiro para abastecer mais o carro para rodar tudo isso. Não tinha dinheiro para mais uma janta. O nosso objetivo era continuar com o combustível que tinha para chegar aqui e comer em casa, na casa do sogro. E aí eu olhei no mapa lá com o pastor Claudemir. Eu falei: olha, aqui tem uma BR aqui, que vai para Bom Jesus, Vacaria. BR-110, fala comigo, BR-110. Nunca ande por aquele lugar, pelo amor de Deus.
Se você não sabe, não conhece, ouça um conselho. Nós andamos, fomos a Lages, pegamos para São Joaquim e entramos naquela BR-110. Andamos, Jorge, uns 20 quilômetros de asfalto, uma maravilha, novinho. E veio aquela chuva torrencial. E aleluia, olhando aqueles campos assim, parece os campos altos da serra aqui, para quem vai para São Francisco de Paula, é maravilhoso aquele lugar ali. E olhando aquela paisagem, de repente o asfalto acabou. A estrada era só pedra e barro e lama. O meu carro era para andar na cidade e eu tinha que fazer trilha agora. Quando acabou o asfalto, parei numa casa, na primeira casa, e perguntei: essa aqui é BR-110? Sim. Vai para Bom Jesus? Sim. Tem certeza? Quanto trecho aqui ainda tem de estrada de chão aqui? Aí a mulher, eu não me lembro se era 80 ou 90 quilômetros. Falei: misericórdia, não tem para onde ir. Eu falei com o pastor Claudemir, eu falei assim: mas dá para ir mesmo? Dá para ir? Ele falou: dá. Nunca acredite numa informação assim, viu? Dá. E nós entramos naquela BR-110 e fomos. Quando chegou na divisa do estado do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, com toda aquela chuva, o rio levou embora a ponte que atravessava para o outro lado. Aleluia! Gente, aquela chuva, e tinha uma barreira lá, um trailerzinho da vigilância sanitária. O exército tinha colocado uma ponte flutuante com umas boias para atravessar. Paramos o carro no meio daquela chuva e eu desci. Eu falei: meu Deus do céu. Eu pensei: vamos dormir num posto de gasolina, vamos voltar, porque não tem jeito. Fui com o pastor Clemil. A gente chegou na beirada do rio, o chão tremia, tamanha a força e a violência daquela água que estava descendo. E aí o pastor Claudemir começou a andar em cima daquele negócio lá. Eu falei: meu Deus do céu, não vou subir disso aí nem. E de repente do outro lado vem um micro-ônibus descendo, subiu naquela pontezinha e atravessou. E foi embora. Voltamos para dentro do carro todo molhado. Eu falei para Fábio assim: não, vamos atravessar e vamos embora. Se o ônibus passou, a gente também vai passar. Aí eu falei para os meninos: não coloca o cinto, deixa a porta destravada. Falei assim para o Davi: Davi, abre os vidros. Eu falei assim: Davi, tu segura tua irmã, tu segura teus irmãos. Eu falei: Samuel, se segura na tua mãe e nos teus irmãos. E eu seguro todos vocês. Se é para morrer, vamos morrer todo mundo junto, abraçadinho. Entramos e atravessamos. Você entende o que é o risco de tomar um atalho? Todo mundo pode morrer. E quando atravessamos, meu irmão, era uma serra de quase 60 quilômetros de lama para subir. Sobe e desce. Eu tive perda total numa roda e num pneu. Quando chegamos no tal do Bom Jesus, na cidade Bom Jesus, paramos num posto de gasolina para comprar um lanchinho para os meninos. O meu carro só enxergava onde que o limpa-vidro estava, assim, ó, de tanto barro preto que tinha no carro. Pedi para o cara lá a mangueira para dar uma limpada nos farol, assim, o chão do posto ficou tudo sujo. E finalmente chegamos em casa. Entende? Deus não faz atalhos. Fala para o seu irmão: Deus não faz atalho. Deus não faz remendo. Entende? E na vida de José, nenhuma parte do processo ficou de fora. Mas tudo isso aconteceu na vida de José por quê, pastor? Para um momento específico na vida dele. Não era para que quando Deus estabelecesse ele como terceiro no governo, não era para quando Deus tirasse ele da prisão, não era quando ele agora tinha um status e uma fama de um governador, um homem que tinha sobre ele uma unção, um espírito de excelência para administrar todo o Egito. Mas era para um momento específico. Diz o texto que a sequência da história diz que houve fome na terra. O mundo passou por um grande problema de fome. E Deus usa quem para administrar tudo? O Zezinho. O fofoqueiro. O imaturo. O sonhador. O improvável. Olhe para o seu irmão e para a sua irmã. Pergunte para ele assim: você é um improvável de Deus? Se você é uma pessoa improvável de Deus,
e que tem promessas do Senhor na tua vida, Deus vai te usar. Glória a Deus. Amém? Mas o processo é inevitável. Ou vocês acham que pastor Bira, por exemplo, tem a unção que tem, as revelações que tem, porque foi assim, ó, da hora para outra, assim, caiu do céu, o anjo desceu com uma mochilinha e deu assim, toma aqui a tua bagagem, agora é teu. Não foi. Foram anos de jejum, oração, lágrimas, entregas, renúncias, perdas. Entende? Ninguém que conquista algo, que vence, pode dizer, eu sou um vencedor, mas sem olhar para trás, todo o processo de preparo, todo aquele período de se esforçar para aprender, é necessário, queridos. Você imagine, a irmã lá atrás fez a prova da OAB, né? Eu falei para ela um dia assim, olha minha irmã, eu vou orar para Deus, no dia que ela veio pedir oração, eu falei assim, eu vou orar para Deus trazer à memória aquilo que você estudou. Ela acho que não lembra disso, mas eu falei, para aquilo que você estudou, porque Deus não vai aparecer uma mão na parede dizendo assim, ó, resposta A, resposta B. Deus não faz falcatrua para te promover não, viu? Deus vai usar. Isso a gente fala quando a gente vai ensinar pastores e líderes. Deus usa aquilo que você estudou. Se um dia você for pregar a palavra de Deus, Deus vai usar a palavra que você estudou. Deus não vai te mandar você ensinar uma coisa que você não aprendeu. Deus não vai falar para você. E se você falar uma coisa que você não aprendeu, você pode ter uma dúvida e uma interrogação. Tem pessoas que falam de Deus e outras falam em nome de Deus. Você consegue distinguir uma coisa da outra? Entende? Final da história. Fala assim comigo, para este tempo foi que Deus me separou. Como eu disse, o que Deus tinha na vida de José era muito mais do que um governo, era muito mais do que um espírito de excelência, era muito mais do que ter uma família, porque ele já estava casado já, uma esposa egípcia, tinha filhos. Mas o momento pelo qual Deus preservou José, tem gente que Deus vai ter que botar na cadeia, na prisão, porque se não colocar lá, deixar ele preso, ele vai fazer coisa errada. Como a gente falou antes, a pessoa certa, no lugar certo, no tempo certo, mas fazendo errado. Aí o que Deus faz? Cadeia nele. Vamos prender. Tem gente que Deus está falando assim, ó, fica, é aqui, fica aqui. Aí, não, Senhor, eu quero ir para lá, eu estou indo para o outro lado. Deus fala, vai para lá. E tem gente que está indo para o outro lado. Deus vai botar você na prisão se você está assim. Espírito independente com Deus não funciona. A Bíblia fala assim, duro é recalcitrar contra o Senhor. Mas quando chega o momento onde que houve fome na terra, os irmãos de José, a casa do seu pai, desce ao Egito, para onde jamais eles iriam. Você entende? Olha como que é o plano de Deus. Houve fome na terra e o propósito na vida de Abraão era para a sua descendência. Farei de ti pai de multidões, pai de nações. A sua descendência será poderosa na terra. É uma promessa que Deus fez para Abraão, que estava sobre Isaac, que estava sobre Jacó, que toda a descendência precisava Deus preservar para um grande propósito, para algo lá na frente. Aí o que Deus faz? Sabendo que vai ter fome na terra, e o único lugar onde que se deveria buscar auxílio é no lugar onde que eles jamais iriam. E o que Deus faz? Manda um menino orgulhoso, vaidoso, mexeriqueiro, fofoqueiro, imaturo, lá para aquele lugar onde que Deus tem um propósito, tem um projeto de salvação para um povo, para preparar todas as coisas para um outro tempo. Do dia que ele recebe a promessa até o dia onde que Deus estabelece
onde que todo esse processo aconteceu em torno de 12 a 13 anos. Os irmãos já não reconheciam, quando eles chegam na presença lá de José, eles não reconheceram, porque agora José estava todo descaracterizado. Mas eles trazem consigo alguém que José não conhecia, que fez toda a diferença. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Colocou ali na família um menino que não conhecia a história, o que tinha acontecido. E ele vem todo inocente. Imagino eu que José, quando viu Benjamim, o irmão mais novo, que tinha nascido depois que ele tinha saído, olhou para aquele menino e se viu. E disse: oh, coitado, inocente, ingênuo. Ele se viu. E ele preparou uma treta lá, como eu disse, né? Escondeu o cálice do rei no meio das bagagens para prender aquele irmão. Mas o tratamento não era com o irmão, o tratamento era com os outros mais velhos. E aí Rubem, o irmão mais velho, quando vê o seu irmão sendo preso, deve ter naquele momento passado um filme: vamos perder mais um irmão, o mais novo. E a Bíblia diz que ele se coloca na frente e diz: não faça isso, eu fico no lugar dele. Nosso pai não suportaria a perda de mais um filho. E a Bíblia diz que quando isso acontece, José sai da presença dos seus irmãos e eles ficaram sem entender nada. Mas eles só ouviram gritos, não era nem um choro somente. Eles ouviram os gritos do choro de José. Diz o texto que todo o Egito ouvia os gritos daquele homem chorando. Não está escrito, mas imagino eu que quando ele sai correndo e chorando e gritando, a voz do Senhor deve ter vindo até ele e ter dito para ele assim: foi para esse momento que eu te preparei até hoje. Não foi fácil, você entende? É para esse momento, queridos. Você sabe, chegou algum momento na tua vida ao qual você deveria avançar, mas talvez você retrocedeu. Talvez você não suportou. Talvez você não teve coragem. Talvez você não confiou. E você pode estar ainda dentro desse ciclo ao qual você já deveria ter avançado, mas permaneceu por causa do medo, por causa talvez de perdão. Imagina se José não tivesse perdoado o irmão. Morreria toda aquela promessa que da descendência de Abraão surgiria um povo, uma nação. E olha só, os irmãos de José eram os líderes das 12 tribos de Israel, que é até hoje. Você entende? Vamos colocar de pé. Talvez o processo na tua vida tenha sido muito dolorido. Talvez você esteja se perguntando: Senhor, até quando? Talvez você esteja percebendo algo diferente, mas eu quero falar uma coisa para você: vai valer a pena. A gente pode não compreender os meios de Deus. Tem um ditado que diz que os fins não justificam os meios, não é? Isso é para o homem que é falho. A gente pode não entender os meios de Deus, mas os fins Deus sabe. A forma com que Ele vai trabalhar e agir na tua vida é para um tempo específico, ao qual Ele preparou para estabelecer. Entre a promessa e o estabelecer de Deus na tua vida, todos nós vamos passar por este processo. Não tem como pular a etapa. Ninguém pula de série. Se forem descobrir que você pulou de série hoje, você vai para a cadeia, não é? Mas diante de Deus não tem como pular etapas. Eu quero te convidar a orar comigo nessa noite. Eu quero te convidar a abrir o teu coração e falar para o Senhor, pedir para que você possa compreender
Talvez os meios você não entenda, mas se você pedir para Deus sabedoria, maturidade, vai chegar o tempo onde que Deus vai se estabelecer. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que nesta noite, Deus, e neste lugar, Deus, tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem para este tempo, Senhor, para cada vida aqui, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que venha dos céus a capacitação, que venha dos céus, Senhor, meu Deus, meu Pai, a maturidade para administrar com excelência, Deus, tudo que o Senhor tem para a vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós queremos, ó Deus, neste momento, Pai, renunciar e entregar a Ti, Senhor, todo o orgulho, vaidade, soberba, Senhor. Não queremos, Senhor, meu Deus, meu Pai, sermos como crianças mimadas, mas nós Te pedimos, ó Deus, maturidade, Senhor, para os filhos, ó Deus. Pedimos, Pai, que haja maturidade, Senhor, meu Deus, meu Pai, sobre a Tua igreja, Deus. A igreja brasileira, Senhor, tem passado, Senhor, meu Deus, meu Pai, por momentos de embriaguez, momentos de assédio, momentos de violação, Senhor, meu Deus, meu Pai. Mas eu sei que, Pai, que o Senhor tem preservado e separado um povo, uma noiva que não se corrompe, uma noiva sem ruga, sem mácula, separado um povo, Pai, assim como Obadias, ó Deus, meu Pai, que estava inserido no sistema, mas não era do sistema, servia na casa de Acabe, na casa de Jezabel, mas não se corrompia. Antes ele alimentava os profetas que não se dobraram. Em nome de Jesus Cristo, Pai, abre os nossos olhos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus, que as fraquezas, Pai, aonde abundou o pecado, Jesus, superabunda a graça, Pai, nessa noite, Deus. Que o poder do Senhor venha a ser aperfeiçoado em nós. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Aleluia. Quando não, Senhor, ouvimos de Ti, possamos ser fortes o suficiente, maduros o suficientes, Deus, para entendermos que o que o Senhor tem é melhor, que o que o Senhor tem é maior do que os nossos sonhos, os nossos projetos. Mas o que vale a pena, Deus, é saber que o Senhor continua a agir em nós, a trabalhar em nós. O Senhor não nos abandonou. O Senhor não nos entregou, Senhor, a nossa própria sorte. E por isso, Pai, Senhor, Deus, meu Pai, nos ajuda, Jesus. Coloca a mão no teu coração. Eu quero ministrar essa canção no teu coração. Eu sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a
Deus, meu Pai, que vai se cumprir, Deus. Cremos, Pai, que as tuas promessas não são lançadas ao vento. Aquilo que a tua palavra diz, Pai, que nós temos, que nós somos, vai se cumprir, Jesus. Que nós possamos olhar para o amanhã, Senhor, com esperança de que vai ser melhor, que o Senhor está agindo, que nós possamos confiar, depositar diante de Ti, Jesus, e crer que vai acontecer, Jesus. Nós Te exaltamos e Te glorificamos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Tome teu lugar.